primeiro lugar, vamos dar uma olhada no relevo desta região, que é muito marcante. Especificamente, eu estou falando do relevo desta parte aqui da divisa da Índia com a China, onde tem a grande e marcante cordilheira do Himalaia. Olha só, acompanhem comigo aqui, eu coloquei um trechinho de uma animação aqui para mostrar para vocês, onde vocês podem notar, então, vamos lá, pause. Esta parte aqui, que é a Índia atualmente, no passado ela estava grudada junto ao continente africano. Esta parte do planeta, no passado existia um grande continente chamado Pangeia. Quando a Pangeia se separou, começou a se separar, a parte norte passou a ser, a gente chama hoje de Laurásia, e a parte sul de Gondwana. E no Gondwana, a Índia estava ali junto da África. Então, há mais ou menos 60 milhões de anos atrás, 65 milhões de anos atrás, a Índia se desprendeu e com a movimentação das placas, ela não está boiando na água, tá? É todo o assoalho submarino, ele foi se movimentando até que a Índia se encontrasse com a placa eurasiana, que fazia parte da Laurásia. E no contato entre essas duas placas, no limite convergente, onde uma placa ela acaba empurrando a outra para cima, formou a cordilheira do Himalaia, como vocês vão ver aqui na animação, olha só. Esse movimento que parece rápido, ele acontece a alguns centímetros por ano, tá? Então tem até uma coisa assim meio errado nesse vídeo, mas não sei se vocês vão notar agora, ó. Isso, ó, não há essa pancada, isso é uma coisa gradual e lenta, tá? Não há um momento que é um choque mesmo, mas a gente chama de choque porque é o contato das duas placas. Você já pode ver o que está acontecendo aqui, enrugando toda essa parte, formando a cordilheira do Himalaia. Legal, né, gente? Então, vale a pena você lembrar alguns nomes aí, que são os nomes das placas eurasiana ou euroasiática, e a placa indiana ou indo-australiana, que essas placas às vezes elas são entendidas como uma placa só, indo-australiana. E o tipo do limite entre as placas é o limite convergente. Todos os países que têm presença da cordilheira do Himalaia, e no limite aqui entre a Índia e a China, principalmente, no meio que tem o Nepal, que fica mais ou menos aqui, ó, no desenho, e Butão, que fica mais ou menos aqui, eles sofrem com terremotos frequentemente. Às vezes os terremotos eles passam da escala 7 na escala Richter, que é a escala que mede a intensidade dos terremotos, e isso causa danos imensos para esses países. Então, essas catástrofes naturais, elas assolam uma região normalmente que já conta com pessoas com um padrão de vida menor, pessoas mais pobres. Aconteceu um terremoto no Nepal alguns anos atrás e foi um estrago total porque o epicentro do terremoto foi muito próximo a Katmandu, que é a capital do Nepal. Na época, olha só, para vocês verem como que os assuntos de atualidades eles são explorados naquele ano e no ano seguinte. Então eu sempre insisto para vocês que são meus alunos a não ficarem presos ao passado de temas que já caíram de atualidades, e sim aos temas que podem cair. Então vamos lá. O que aconteceu na época? Índia e China ofereceram apoio ao Nepal quase que instantaneamente quando houve este terremoto. E muita gente achou curioso, né? Falou, poxa, olha que espírito de ajuda, né? Que coisa bacana, coisa bonita, a Índia, a China. Mas no vestibular isso foi abordado de uma maneira um pouco mais pensando em segundas intenções, porque o Nepal ele fica justamente numa região que tem as nascentes daqueles rios que são os mais importantes para essa região, que é o rio Indo e o rio Ganges, e esses rios, e até rios chineses que nascem mais assim no interior deste planalto do Tibete. Então, esses rios, eles são importantíssimos para a economia indiana, para a agricultura. E imagina que você oferecer apoio ao Nepal em um terremoto, por trás da ajuda humanitária também tem o interesse em trazer este país para o seu lado como um aliado, mesmo porque ele detém essa riqueza fantástica que é
a questão de ter águas nascentes e altos cursos dos rios. Então isso é muito importante, muito interessante, mas é um assunto que já foi cobrado em vestibulares anteriores, mas que vale a pena você conhecer. Aqui nós vemos uma imagem de satélite e um pouco didática também, está um pouco artística, digamos assim, e dá para perceber bem como que é o relevo na região do sul e do sudeste asiático. No sudeste asiático tem algumas elevações ocasionadas pelo choque de placas também, tipo nas Filipinas, ela tem uma placa tectônica aqui também e tudo mais, mas o que você deve gravar e guardar é esta parte aqui. Então vejam que aqui dá para perceber bem a cordilheira do Himalaia e aqui já é uma planície, ó, exatamente onde eu estou mostrando. Então no norte da Índia, antes da cordilheira, tem uma planície. E essa planície ela é chamada de Indo, por causa desse rio, Gangética, por causa desse outro rio, que é o rio Indo e o rio Ganges. Então essa planície é a região mais habitada da Índia, onde tem a maior concentração populacional e é chamada até por vezes de um formigueiro humano, pela grande concentração de pessoas nos vales dos rios, especialmente do rio Ganges. A agricultura também é muito importante e foi uma das coisas que fez que desde o passado fosse uma área muito habitada. Esta região sofre com chuvas intensas durante uma parte do ano. Essas chuvas são chamadas de chuvas de monções, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Mas o destaque vai para o seguinte, ó. Planície Indo-Gangética, Cordilheira do Himalaia, e aqui na Índia tem um planalto, ó, um planalto cristalino, que chama Planalto do Deccan. E essas formas do relevo você precisa decorar. As ilhas, aqui no Sudeste Asiático, e nas ilhas tem planícies muito chuvosas por conta da região que elas estão, e algumas elevações por conta do contato de placas tectônicas. Esta já é uma imagem que é um mapa, né? Um mapa, então ele é mais didático do que essa imagem que tenta se aproximar um pouco mais da realidade, que é mais bonita, inclusive, né, gente? Então, neste mapa tem os nomes. Então, o destaque está para o Himalaia, como eu falei para vocês, a planície Ganges, e aqui a planície do Indo, por isso chama Indo-Gangética, o Planalto do Deccan, e as áreas verdes são áreas entre 0 e 150 metros de altitude. As áreas que são verde um pouquinho mais clarinho, entre 150 e 300 metros. Então o relevo da região não é muito elevado, com exceção para a Cordilheira do Himalaia, que as altitudes são superiores a 3, 4 mil metros. Inclusive o ponto mais alto do planeta, o teto do mundo, é considerado, está no Nepal, é o Monte Everest, com 8.845 metros de altitude por enquanto, que ele está crescendo alguns centímetros a cada alguns anos. Tá? Isso acontece por conta do contato das placas tectônicas. Aproveitando ainda essa imagem, né, não podemos esquecer que esta região toda é cercada por mares e oceanos. Então aqui é o Oceano Índico, aqui já é o Oceano Pacífico, e tem os mares, que são corpos de água menores, que são cercados aqui por algumas ilhas e continentes, são mais rasos. Então tem o Mar da China, aqui tem o Golfo de Bengala, o Mar Arábico, o que torna esta região também importante estrategicamente por conta da saída para os mares. Outro detalhe, pessoal, é que aqui existe o risco de formação de furacões, que muitas vezes eles são chamados de tufões na Ásia. Esses furacões eles formam principalmente, especialmente em áreas de águas mais quentes. Então aqui o Japão pode ser atingido, a China pode ser atingida por tufões, algumas ilhas aqui do Sudeste Asiático também.